Queridos alunos, mais uma aula, mais uma palestra com o professor Bonifácio, língua portuguesa, uma aula especial do ensino médio, principalmente para os primeiros anos de ensino médio. Muito bem, agradeço você que já está inscrito em meu canal. Vamos para essa videoaula então, para você responder as perguntas depois das atividades da semana que nós vamos enviar. Você que não vai responder, você vai apreciar essa aula e dar seu joinha nesse vídeo e também fazer inscrição no canal do professor Bonifácio. Hoje o tema da aula é literatura concretista, o concretismo e outras tendências de vanguarda. É uma nova tendência que surgiu nos meados do século XX até meados do século XXI. Ok? Concretismo. Vamos ver um pouco da parte histórica. Primeira coisa, parte histórica do concretismo. O concretismo é um movimento artístico que surgiu na Europa por volta de 1917, na tentativa de se criar uma manifestação abstrata da arte, uma tentativa de criar a abstração, aquela parte mais teórica e abstrata da arte. Os artistas europeus filiados a essa estética, principalmente os construtivistas russos, buscam incorporar a poesia, incorporar a música, as artes plásticas e as estruturas matemáticas geométricas, com o objetivo de desvincular o mundo artístico do natural e de distinguir forma de conteúdo. É uma maneira de desvincular a arte, a poesia, o mundo artístico do natural para o artificial, para aquilo que representa as artes artificiais ou abstratas. Para os concretistas, a arte é autônoma e sua forma remete à realidade. Logo, os poemas, por exemplo, estão cada vez mais próximos das formas arquitetônicas ou esculturais. A poesia concretista é trazer a poesia, a arte para o arquitetônico, para a escultura, as figuras esculturais. As artes visuais são figurativas, começam a ser mais evidentes, ou seja, as artes visuais não figurativas. As artes visuais não figurativas começam a ser mais evidentes, a fim de mostrar que há no mundo uma realidade palpável, uma realidade que pode ser admirada e possa ser vista de outras formas, de variadas formas. No Brasil, deu-se início ao concretismo por volta de 1950. Em 1950, essa concepção plástica da arte chega ao Brasil. O artista, arquiteto e designer gráfico Max Bill foi o responsável por popularizar essa tendência no Brasil. O artista, arquiteto e designer Max Bill, ele inaugurou o concretismo com a Exposição Nacional de Arte Concreta realizada em 1956. Nesse período, o movimento começou a tomar corpo na poesia de Haroldo de Campos. Foi o grande poeta que começou a dar corpo ao concretismo no Brasil. Haroldo de Campos. E, na verdade, são três proeminentes vanguardistas do concretismo no Brasil: Haroldo de Campos, Augusto de Campos e Décio Pinatari, os quais formaram o grupo Neugendres, em São Paulo. Esses três formaram o grupo Neugendres,
em São Paulo. Poetas que foram seguidos por outros nomes, como José Lino, Ronaldo Azevedo, Regis Bonvicino e Pedro Xisto, etc. Então, outros escritores seguiram o trio, seguiram a ideologia e as formas de se expressarem no concretismo. Outros que seguiram foi José Lino, Ronaldo Azevedo, Regis Bonvicino, Pedro Xisto, etc. Nós podemos ver que, ao longo de mais de 5 décadas de produção, o concretismo desdobra-se até hoje em suportes e meios diversos. Ele se desdobra em livros, jornais, cartazes, objetos, CD, vídeo-texto, holografia, vídeo internet, e assim vai, vídeo pela internet. Eles propagaram essa forma, além da escultura e da arte abstrata, trouxeram vida ou formataram-se em novas dimensões artísticas, se manifestando através de outros meios, além dos suportes normais que eles usavam. Começou a diversificar através de livros, revistas, jornais, cartazes, objetos, CDs, videotextos, holografia, através de vídeos gravados e usando a internet, é claro. Podemos ver as características da poesia concreta. Vamos agora, meus queridos alunos, prezados estudantes de literatura brasileira, muito importante ter você aqui comigo no meu canal. Eu sou o professor Bonifácio de língua portuguesa da Escola João Feliciano, hoje dando essa mini aula aqui, que é bem resumida para você. Você que faz ensino médio, essa matéria, esse conteúdo tem muito a ver, tem tudo a ver com o ensino médio. E nós vimos que características da poesia concreta são marcas da poesia, algumas virtudes, alguns pontos, algumas características da poesia concreta. Tem o uso de o uso de polissemia, diferentes sentidos da mesma palavra. Polissemia é quando você tem diferentes sentidos da mesma palavra diversificada em vários sentidos, sendo a mesma palavra com vários sentidos. A paronomásia significa exploração de semelhanças sonoras e de trocadilhos. Concretismo tem uma característica chamada paronomásia, que é exploração de semelhanças sonoras e de trocadilhos. Também, outra característica da poesia concretista é a decomposição. O que viria a ser decomposição? O que é decomposição? Qual o significado? É a decomposição de palavras. A decomposição de quê? De palavras. Separação de sílabas, separação de letras, separação de prefixos, separação de radicais e de sufixos de palavras, para conseguir efeitos sonoros ou visuais. Separa sílabas, letras, separa prefixos, radicais ou sufixos de palavras para conseguir efeitos sonoros ou visuais. O uso de aliterações e de assonâncias. Usa também aliterações e uso também assonâncias. Também a ausência de versos, estrofes, assim como de sinais de pontuação. Sabia que na poesia concreta eles abrem mão de versos das redondilhas, dos versos decassílabos na poesia, eles eliminam muitas vezes isso, desprezam as estrofes, também não usam muito sinais de pontuação, vão tudo uma sequência reta, sem sinais de pontuação. Também outra característica é a possibilidade de diversas leituras,
por meio de diferentes ângulos. Isso aqui é interessante. Na poesia concretista, existe a possibilidade de diversas leituras por meio de diversos ângulos. Então nós vimos que o concretismo ele traz também outras manifestações culturais, né? Outras manifestações poéticas brasileiras dessa época, que pode ser chamada de vanguarda dissidentes do concretismo. Existe também outras linhas dentro do concretismo, algumas subdivisões, como o neoconcretismo. Neoconcretismo surgiu como uma reação ao concretismo, liderados pelo poeta Ferreira Goulart, certo? Quem liderou o neoconcretismo foi o grande poeta Ferreira Goulart. Também surgiu nesse período como reação, né, uma das tendências que surgiu em São Paulo por volta de 1961, 1962 foi a poesia praxis. A poesia praxis foi uma das tendências poéticas que surgiram em São Paulo nos anos 1961, 1962. Como o nome sugere, a ideia central era construir poemas com base na prática da vida. Poesia praxis, quer dizer, praxis surgiu dela a palavra prática. A poesia praxis, longe de se caracterizar como algo fechado na forma, permite interferência por parte do leitor, tornando-se multiplamente interpretável. Com base na prática da vida, a poesia praxis torna-se multiplamente interpretável pelo leitor, pelo visor da poesia concretista. E outra também que surgiu na época, uma subdivisão do concretismo, ou uma tendência que veio do concretismo, foi a poesia processo. A poesia processo. Essa tendência, possivelmente iniciada em 1962, também foi chamada poema código e caracteriza-se pela ausência de signos verbais, signos visuais ou símbolos gráficos substituíam as palavras. O poema código caracteriza-se pela ausência de signos verbais, signos visuais ou símbolos gráficos substituíam a palavra. Entre os representantes da poesia processo estão Vladimir Dias Pino, Moacir Cirne, Álvaro Sá e Joaquim Branco. Então, do concretismo surgiu o neoconcretismo, melhor dizendo. Do concretismo surgiu o neoconcretismo, surgiu como uma reação ao concretismo, liderados pelos poetas Ferreira Goulart e por outros também, o Amílcar de Castro, Lígia Clark, Lígia Peipe, Reinaldo Jardim, entre outros. Também tem a poesia praxis, foi uma das tendências poéticas que surgiram em São Paulo por volta de 1962, como reação ao concretismo. A poesia praxis, longe de se caracterizar como algo fechado na forma, permite interferências por parte do leitor, tornando-se multiplamente interpretável. Certo? A palavra é considerada a matéria-prima possível de ser transformada. Na poesia praxis, na prática, dá uma modificada na palavra. A palavra, na prática, ela é uma matéria-prima transformável, ok? E depois, como último processo, dentro do concretismo, tem a poesia processo. Essa tendência, possivelmente iniciada em 1962, também foi chamada poema código e caracteriza-se pela ausência de signos verbais, signos visuais ou símbolos gráficos substituem as palavras. Entre os representantes da poesia processo estão Vladimir Dias Pino, Moacir Cirne, Álvaro Sá e Joaquim Branco. Ok, repetir para reforçar a ideia do poema processo.
Caros alunos, esse é um pequeno resumo sobre concretismo na era da modernidade. Começou no Brasil em 1950, chegando até o momento presente, ainda é bastante usado o concretismo nas suas subdivisões. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Assista essa aula, assista. Dê um ok nesse vídeo, revise essa videoaula, assistindo umas 2, 3 vezes para você absorver e assimilar o conteúdo literário do concretismo. Uma aula bem resumida. Que Deus abençoe vocês, bom proveito, boas atividades e até a próxima aula, tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal do professor Bonifácio, o professor Língua Portuguesa de Projeto de Vida na Escola João Feliciano. Hoje, dia 8 de agosto de 2020, gravando uma aula para meus alunos. Obrigado, pessoal. Até a próxima!